Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui é o professor Marcelo Nascimento. Agora vamos começar a matéria de verdade, né, no capítulo 2, onde a gente vai estudar principalmente o modelo OSI e uma introdução ao TCP/IP. Porque o TCP/IP tem um capítulo específico para ele, tratando de todas as características do TCP/IP, que na realidade é o protocolo que atualmente funciona a internet e as intranets, né? Mas o modelo OSI ele é muito importante. Ele serviu como base para o desenvolvimento dos demais modelos para a comunicação em rede e a gente tem que saber ele e ele cai na prova também, ok? Primeira coisa, a gente começa o curso recomendando, né, dando uma sugestão para que você assista o vídeo Guerreiros da Internet. Muita gente já assistiu, né? Porque esse vídeo aqui é um vídeo antigo, bem conhecido aí do mundo da área de redes. Quem não assistiu esse vídeo ainda, a gente recomenda que assista o vídeo, tá? Ele dá uma visão geral sobre como é a comunicação utilizando o protocolo IP. Ele mostra o posicionamento do switch, dos roteadores, os pacotes, o que é um firewall. Então é um vídeo muito interessante, animado. Na área do aluno a gente colocou uma sugestão, você pode entrar no YouTube e procurar o que você gostar mais, tem várias versões de tradução e tal. A gente colocou aquela que a gente acha a mais bacana, né? Que tem a tradução mais legal, mais fidedigna ao inglês, ok? Porque esse vídeo originalmente foi feito em inglês. No CCNA e no CCENT, né? A filosofia, o que a gente está aprendendo aqui, né? A gente está aprendendo a trabalhar com rede de computador e principalmente com roteadores e switches. Então, o que é uma rede de computador, né? Uma rede de computador, ela pode ser dita como um conjunto de computadores capazes de trocar informação e compartilhar recursos entre si através de um protocolo de rede, tá? Então, essa palavra protocolo é uma coisa que você vai ouvir bastante, tá? Os protocolos de rede que fazem as coisas acontecerem aqui, tá? Então a comunicação entre as redes se dá através de diversos protocolos, tá? Diversos protocolos. O próprio TCP/IP, ele é um protocolo onde o nome dele tem o nome de dois outros protocolos. TCP é um protocolo e IP é outro protocolo, tá? Então a gente vai estudar o TCP/IP e vai aprender o que é o protocolo TCP e o que é o protocolo IP, ok? Mas o que é um protocolo na realidade, né? A gente já está acostumado com protocolos no dia a dia da gente. Protocolo é uma forma organizada de você fazer alguma coisa, tá? É uma forma documentada, é uma forma organizada, é uma forma que tem regras para você fazer alguma coisa. É como o protocolo mais comum que a gente usa no dia a dia, que é você encontra alguém e dá um bom dia, boa tarde, boa noite, né? E a pessoa responde para você. Você fala assim, tudo bom? Aí o cara fala, tudo bom. Então isso aqui é um protocolinho, né? A gente tem um protocolo que rege aí a comunicação, né? Por exemplo, você está numa reunião, está lá na mesa de reunião, tem um monte de gente sentada aqui na mesa de reunião. A gente tem um protocolo, né, para falar em uma reunião. O que vai acontecer? Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai acontecer uma bagunça, ninguém vai se entender. Então a gente faz o quê? A gente deixa que uma pessoa fale para depois a outra falar. Então o protocolo é criar essas regras, né? Para que a comunicação aconteça de uma maneira organizada e de uma maneira entendível, tá? E a gente vai estudar os protocolos de rede que tem a ver, lógico, com a prova do CCENT. Como é que as redes são classificadas, né? A gente está falando de rede aqui, então a gente começa tendo uma rede local, uma LAN, Local Area Network, o nome que a gente chama ela é LAN. Então a rede local, uma rede LAN, é aquela rede composta basicamente por switches e os computadores aqui que a gente tem na LAN. Então é a rede local, tá? É a rede do teu escritório, é a rede aqui do escritório da DLTech, ok? Uma rede MAN
é uma rede metropolitana, Metropolitan Area Network. Então é uma rede que possibilita, vou colocar um círculo aqui, ó. Então isso aqui é uma rede que possibilita, por exemplo, que dentro de Curitiba os usuários que estão conectados com uma determinada operadora se comuniquem, tá? Então isso aqui, a rede mãe é metropolitana, é uma rede que liga outras redes dentro de Curitiba. A rede WAN é uma Wide Area Network, onde você já tem, por exemplo, você tem uma rede MAN aqui de Curitiba, você pode ter uma rede em São Paulo. E você vai fazer se comunicar Curitiba com São Paulo através de uma rede WAN, ok? Normalmente no CCNA, no CCENT, no CCNP também, tá? O conceito de rede MAN se mistura com o conceito de rede WAN. Se eu tenho um escritório em Curitiba, aqui no centro, então tem um escritório no centro, tá? E eu tenho um outro ponto da minha empresa na cidade industrial, que é uma fábrica. Lá na cidade industrial, no SIC, que a gente chama aqui. A conexão entre esses dois caras, a gente deveria chamar que é uma conexão MAN, tá? Mas na realidade você vai ver que saiu para conectar de um escritório a outro, normalmente no CCNA você já chama de WAN, mesmo que não esteja passando por uma área, entre cidades, entre países, ok? Então esse conceito de WAN e MAN, eles se fundem. Cuidado, né? Se você for fazer concursos públicos, o pessoal costuma separar esses conceitos e cobrar de uma maneira diferente. Existem outros tipos de classificação, por exemplo, rede PAN, Personal Area Network, né? Você tem o teu telefone celular com o teu computador aqui, tá aqui teu laptop feio para chuchu aqui o laptop tudo torto, e esses dois caras se comunicando via Bluetooth. Isso aqui é um exemplo de rede PAN, né? Personal Area Network, a tua rede pessoal ali. Outro tipo de rede que a gente vai ver depois é a rede campus, uma rede composta por diversos prédios, por exemplo, uma faculdade que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 prédios no mesmo terreno. Cada prédio desse tem uma pancada de sala e tem muitos computadores, muitos switches, tá? Isso aqui é uma característica de uma rede campus, ok? Rede LAN. Então a rede LAN é só olhar o desenho aqui, ó, que fica claro, né? Eu tenho um switch, meus computadores, servidor, uma impressora e aqui um roteador para me conectar com o resto do mundo, tá? Então a rede LAN é a minha rede local, Local Area Network, tá? Onde se origina o tráfego de rede. Composta por o quê? Computadores, servidores, switches, roteadores, impressoras, access points, né? Os roteadores wireless aí, o sem fio. Então você tem aqui dentro da empresa, comunicação local, tá? Normalmente você tem o TP, que é o par metálico, né? O par metálico trançado, aqui para ligar os computadores. E você pode usar fibra ótica para ligar os switches, tá? O que a gente chama aqui de backbone, né? Vamos supor que você tenha um prédio com vários switches, você normalmente liga com fibra porque ela tem mais confiabilidade, é mais imune à interferência, tá? E suporta uma distância maior. Velocidades típicas numa LAN, quando a gente fala para ligar os computadores, a gente tem o 10.100.000, né? Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Quando a gente está ligando dois switches aqui, ó, tem aqui mais um switch, você tem a opção ainda do 10 Gigabit Ethernet, tá? Rede WAN é a rede de longa distância. Então a gente está até mostrando aqui um mapa aqui, uma parte aqui dos Estados Unidos, né? E ó, os caras conectados a longa distância. Então a Wide Area Network é uma rede de longa distância, conectam diversas unidades, conectam as LANs, tá? Então a rede WAN conectam as LANs. Você tem um escritório 1, um escritório 2 e um escritório 3. Cada um numa parte da cidade e numa parte do país. Você vai ter que ter uma WAN para conectar aqui cada um, tá? Então a WAN, a gente pode falar que elas conectam as LANs que estão separadas por uma determinada distância. Normalmente utilizam links de operadoras de telecomunicações. GVT, Embratel, Layer 3, seja a operadora que for, né? Porque
fica inviável para uma empresa construir e manter a sua WAN. Vamos supor que a gente pega aqui, liga a nossa empresa aqui de Curitiba a uma empresa no Rio de Janeiro. Imagine eu construir cabeamento para ligar de Curitiba para Rio de Janeiro. Não tem como, né? Isso aqui é praticamente impossível. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Contratar o serviço de alguma operadora de telecomunicações para fazer essa conexão. Na WAN existem diversos padrões, tá? A gente pode usar conexões seriais. Isso aqui é o WAN tradicional. Uma conexão serial é uma conexão especial. A gente vai ver depois quando a gente estudar os equipamentos, tá? E outra opção que existe hoje em dia é utilizar Ethernet também aqui na WAN ou na MAN. Então tem muitas empresas que já estão ligando seus clientes, né, ao seu ponto de presença com fibra ótica, por exemplo, e ligando com padrão Ethernet, com padrão Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ok? Mas o importante é, normalmente a WAN, a gente pega uma operadora de telecomunicações. A gente vai ver isso mais especificamente a WAN no capítulo 4. Quais são os tipos de redes que a gente tem para utilizar, os tipos de conexões, tá? Esse aqui é o primeiro, comutado por circuito. Isso aqui é o sistema de telefonia, tá? Telefonia convencional, que a gente chega com linha analógica ou linha digital. Basicamente, na telefonia, a gente tem o PSTN e o ISDN, Public Switch Telephone Network, e o que a gente chama ISDN aqui de RDSI, tá? A rede digital de serviços integrados, Integrated Switch Digital Network, tá? Os dois fornecem serviço de telefonia, só que o ISDN ele já é digital fim a fim e o PSTN o cara é analógico, tá? Ele é analógico, ele fornece linhas analógicas. Qual que é a característica? A característica é que você tem uma comutação por circuito. Então, quando eu faço uma ligação aqui, ó, desse telefone para esse telefone, a minha rede aloca um circuito que vai ser sempre o mesmo para os dois efetuarem a comunicação do começo até o fim, tá? Isso é uma comutação que a gente chama por circuito. Ele não permite o reaproveitamento desse circuito enquanto esses dois caras estiverem falando, e eles sempre vão seguir o mesmo caminho. É uma outra característica, né? Você tem uma rede determinística. O que é uma rede determinística, né? É determinístico que é bem determinado. Então, você sabe por onde é o caminho da origem para o destino que essa comunicação está sendo feita. Rede comutada por pacotes, aí você já tem uma rede que é não determinística, tá? Você tem uma rede por pacotes, ela é uma rede onde o que acontece? É como a rede IP, tá? Você pega os links que estão disponíveis e se cair um link, você vai pegar outro, ó. Nesse caso aqui, ó, se cair esse link, a comunicação caiu. O cara vai ter que fazer a ligação telefônica de novo. Aqui não. Se o computador está trafegando informação com esse servidor e esse link que ele está utilizando aqui, ó, cair, ele vai pegar o do meio aqui, por exemplo, tá? Então, uma rede comutada por pacotes, você não tem essa obrigação de enviar por um caminho específico, tá? Ela é comutada por pacotes. Os pacotes são entregues de acordo com a disponibilidade dos links, tá? Então, você não tem um caminho fixo estabelecido. Pacotes são trocados com o roteador de acordo com a disponibilidade do meio. E a gente também tem uma opção que são os links dedicados ou linhas privadas. Voltando aqui um pouquinho, isso aqui basicamente é a internet, tá? A internet funciona assim, com rede comutada por pacote, frame relay, x25, tá? São tecnologias comutadas por pacote. E a gente tem os links dedicados. Link dedicado, o que é? Você vai numa operadora de telecomunicações e compra uma opção de link que ela é dedicada só para você. Comutado por circuito, isso aqui não é dedicado só para você. Esse canal aqui vai ser estabelecido quando você quer conversar. Comutado por pacote também. Isso aqui não é teu. Isso aqui está sendo usado por todo mundo e você vai usar de acordo com a disponibilidade. Circuito dedicado ou linha privativa, esse circuito é teu. Não tem
competição, tá? Você comprou uma banda e essa banda é tua, toda a banda é tua ali, garantida. Normalmente a linha privativa é feita com conexões seriais, HDLC ou PPP, tá? Então a gente tem aqui conexões seriais normalmente com HDLC ou PPP. Aqui tem a comparação com a comutação por circuito, lembrando que é o sistema de telefonia. Eu posso passar dados por isso, tá? Se você for um cara novo, não for um cara velho que nem eu, você nunca viu isso, mas existe um negócio chamado modem analógico, que você pode colocar aqui e fazer uma descagem e passar dados através desse modem analógico com velocidades fantásticas, como 33 kbps, por exemplo, tá? Então, o modem analógico ele é usado com comutação por circuito, tá? Em linhas telefônicas normais, que a gente chama isso aqui de solução dial-up. Ah, mas isso aí é muito lento, isso aí não se usa. Se usa, tá? O dial-up se usa até hoje em dia como solução backup de baixa velocidade. Uma aplicação mais comum é em ATM, caixa bancário, né? Esses caixas bancários ficam em shopping center, esses lugares assim. Para fazer só aquela troca de informação para você ir lá sacar o dinheiro, uma linha desse tipo aqui, ela consegue trafegar os dados, tá? Fica um pouco mais lento, mas é possível. Então ela é uma boa solução de backup, lógico, não é a linha principal, é uma boa solução de backup para não haver indisponibilidade, né? Para quando os clientes forem lá sacar seu dinheiro, tirar um extrato, sempre terem a disponibilidade. E comutação por pacotes, a gente tem a internet, a gente tem serviços de dados, tá? Utilizando x25, frame relay, ATM, pode usar PPP e HDLC também, tá? Só que quando a gente usa PPP e HDLC, você não tem um caminho dedicado. Você está pegando a internet e na internet você vai competir com todo mundo que está usando ela, ok? Topologia de redes. Essas são as principais topologias que você vai encontrar numa rede, tá? Topologia ponto a ponto. Isso aqui normalmente a gente está falando de WAN serial. O que é uma topologia ponto a ponto? Eu só tenho dois dispositivos, um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Então eu só tenho dois caras aqui nessa rede. Topologia em barramento. Você tem vários dispositivos compartilhando o meio, tá? Compartilhado. Então o teu meio ele é compartilhado, tá? Essa topologia em barramento é a visão das LANs atuais, tá? Uma outra visão da LAN é a topologia em estrela. Então você tem aqui um switch ou um hub e vários equipamentos ligados nele. Você pode ligar um outro switch e ligar vários caras aqui, ó, tá? Então isso aqui é a topologia em estrela ou estrela estendida. Topologia em anel, ela é mais utilizada em operadora de telecomunicações com essa tecnologia chamada SDH, tá? O Synchronous Digital Hierarchy. Isso aí tem a ver mais com telecomunicações. No nosso curso de telecom, ele aborda essa tecnologia. E tem tecnologias utilizadas pelo Frame Relay, que vai ser estudado na realidade no ICND2, que são as topologias de malha completa e a topologia em malha aberta ou mista, tá? Malha completa a gente chama aqui de full meshed. E a mista a gente chama de partial meshed. Tá? Eu tenho a rede full meshed e partial meshed. Full meshed eu faço uma ligação de todo mundo com todo mundo. Partial meshed eu não faço todas as ligações, tá? Não faço todas as ligações. Então eu tenho alguns caminhos quebrados aqui, ok? Normalmente essas duas topologias são utilizadas pelo Frame Relay. Então, quando você vai montar uma rede, a gente vai ver depois, quando a gente for fazer projeto de rede, por exemplo, você tem uma LAN, normalmente a gente representa assim, ó, como se fosse um barramento, tá? Então eu tenho um roteador, esse aqui é o símbolozinho do roteador, tá? Aí eu tenho uma LAN com um switch e esse cara tem um monte de computadorzinho aqui embaixo dele e ele pode estar ligado, por exemplo, num outro switch. Tá? Então eu tenho uma topologia aqui em estrela estendida. Né? Ó, aqui eu tenho um ponto que tem vários caras, aqui tem um ponto que tem vários caras e assim vai. Tá?
Por mais que eu ligue dois conectores aqui, ó, a gente não chama isso aqui de topologia em anel, tá? Porque a topologia em anel ela tem uma característica de comunicação que o TCP/IP não faz, ok? Então ela não é uma topologia em anel. Por mais que eu coloque, por exemplo assim, ó, roteador 1, 2, 3 e 4 e ligue assim eles, eu não tenho uma topologia em anel aqui, ok? Eu tenho uma topologia mista. Para fazer uma topologia full meshed, eu faria isso aqui e agora eu tenho full meshed, ok? Elementos que a gente vai ver nas redes de computadores. Para a prova, é lógico que o foco é switch, roteador, tá? E os computadores aqui, ó, computadores e laptops. Sendo que a configuração mesmo a gente vai ser cobrado de switch de roteador, só que você tem que ter noção como é que um cliente é configurado, porque não tem sentido uma rede sem computador. Então não tem como um CCNA ou um CCENT não saber como é que configura a placa de rede de um computador, ok? Então basicamente o que forma uma rede? O cabeamento, a infraestrutura física, vou colocar aqui ó, infrafísica, composta por cabeamento metálico, fibra ótica, ou então a gente pode usar links sem fio, né? Equipamentos wireless, né? Cabeamento sem fio é bom, né? Isso aí é legal. A gente pode usar links wireless, tá? Um sistema sem fio. Par metálico, normalmente na rede se usa o UTP e a qualidade do cabo é medida em categoria, tá? As categorias que você vai mais ver no mercado hoje em dia é a 5E e a categoria 6, ok? E a gente também tem fibra ótica para ligar o backbone, que é a conexão entre os switches. Hubs, isso aqui só se você usar em casa, tá? Se você vê um hub na empresa, convença teu chefe a trocar. Não tem sentido mais usar hub hoje em dia. Aí nós temos os switches. Tanto o switch quanto o hub, eles têm uma função que é dar acesso aos usuários, tá? Access point é a mesma coisa que o switch e o hub, só que sem fio. Os roteadores, os caras que vão fazer a comunicação entre as LANs. Então, basicamente aqui, ó, o hub, switch, access point, com eles a gente constrói a LAN. E com os roteadores a gente faz a conexão WAN, ok? Deixa eu apagar aqui para não virar uma bagunça. Aí a gente tem os equipamentos de segurança, como IDS, IPS e Firewall. Isso aqui é matéria do CCNA Security. Servidores de aplicação, servidor HTTP, FTP, DNS. O servidor nada mais é que um computador, né? Um porte um pouco maior. Computadores, laptops dos clientes. Aqui a gente tem as placas de rede, que é o que interessa para a gente, né, que faz a conexão com a rede, e outros dispositivos hoje em dia que estão entrando na rede, como celulares, PDAs, telefones IPs, tablets, né? Nós temos os tablets, aparelho de videoconferência, aparelho de telepresença, e assim vai, né? Hoje em dia a gente já tem geladeira que tem conexão com a internet, a gente tem aí o aparelho de biometria, onde você abre uma porta e fecha uma porta, ele se comunica pela rede com um servidor para poder autenticar a pessoa. Câmeras IPs, né? O sistema de monitoração também pode ser via IP. Abertura e fechamento de catracas pode também se comunicar com a rede IP para fazer autorização e autenticação. Então, o que pode ser colocado dentro da rede IP hoje em dia é uma quantidade absurda de equipamentos. E cada vez mais a rede IP vai sendo o padrão de comunicação, né? Até em fábricas existiam antigamente, e existem até hoje, né? A maneira dos equipamentos de uma fábrica se comunicarem era uma maneira diferente, proprietária. Hoje em dia o pessoal está começando a colocar Ethernet, fibra ótica e tudo mais para fazer esses aparelhos se comunicarem, ok? Então cada vez mais o mundo IP vai tomar conta de tudo que tem na rede, né? Por isso que a gente fala que rede de computador até com uma dor no coração, né? Até com um aperto no coração, porque a gente não tem bem uma rede de computadores, né? A gente tem uma rede, hoje em dia, multisserviços.
Ó, não sei se tem esse outro S aqui ou não, mas eu coloquei ali, tá? Vamos colocar assim, ó, rede multisserviços sem aquele S a mais, né? Então você tem uma base aqui, uma base da pirâmide que vai dar acesso a diversas aplicações, né? Diversas aplicações de rede. Por isso que essa base tem que ser bem montada. E, veja, com essa quantidade de coisa aqui, ó, quantidade de aparelho e tipo de serviços diferentes, a tua rede ela tem que suportar tudo isso de uma maneira segura, né? Com largura de banda, com priorização para quem tem que receber prioridade, com segurança, né? A gente vai ver daqui a pouco que tem vários quesitos aí para a gente montar uma rede de qualidade, ok? O que se espera de uma rede de alta performance? O que se espera de uma rede que tenha uma qualidade adequada, né, para uma empresa? É uma rede que tenha tolerância a falhas, ela tem que ter redundância, links, backups, equipamentos backups, contratos de manutenção para que quando quebrar um roteador ou um switch, você possa trocar ele de uma maneira rápida, ok? Aqui no Brasil isso é uma coisa que a gente está começando a ficar acostumado com essa ideia do contrato de manutenção. A maioria das empresas acabam comprando os seus sobressalentes, tá? Acabam comprando os seus sobressalentes, que a gente chama em inglês isso aqui de spare part. Mas empresas como a Cisco, eles têm contratos de manutenção. Você compra um equipamento e paga um valor mensal, ou então um valor de uma vez só, e tem um contrato de manutenção com um determinado SLA, que é um acordo de nível de serviço. Então, por exemplo, você compra um equipamento e contrata ele que você quer uma manutenção 8x5. Então, 8 dias da semana, 5 dias da semana em horário comercial, né? Você vai ter o equipamento trocado no dia seguinte. Você comprou um roteador com esse contrato 8x5, quebrou o roteador, você abre um chamado na Cisco, a Cisco vai lá e troca o equipamento para você. Vários fabricantes têm isso, tá? Então, tolerância à falha é você pensar em tudo isso. É você ter sobressalente ou ter um contrato de manutenção, você comprar um link de internet e ter um link reserva também, né? Não ter só um link de internet para a empresa. E assim vai. Escalabilidade. A tua rede tem que crescer sem precisar destruir tudo e criar uma nova rede, né? Isso é o conceito de escalabilidade, ok? Então você poder fazer uma rede estilo Lego. Então você tem aqui um roteador com vários switches. Ah, eu queria colocar mais um switch. Ah, beleza, vamos desinstalar tudo e colocar um roteador novo com um switch maior que pegue tudo. Isso aqui não tem sentido, né? Então você tem que só ir encaixando peças, como se fosse um Lego, para fazer a tua rede crescer. QoS, qualidade de serviço, tá? A rede cada vez mais é multisserviço. Você tem que suportar diversos tipos de tráfego diferente. Cada tráfego tem uma característica. Precisa de uma largura de banda, o outro precisa de menos largura de banda. Um suporta atraso, o outro não suporta atraso. Com técnicas de QoS, a gente consegue lidar com isso. A gente vai tratar disso no capítulo 5. Segurança. Então, segurança é um assunto vital, né, para evitar ataques, invasões, espionagem industrial, lidar com destruição de dados. Vamos supor que você tem uma página de internet e que toda a tua informação está num banco de dados. Vou colocar aqui um DB, que é um database. Um cara invade e apaga o teu banco de dados. Pronto, você perdeu todo o teu site, perdeu todas as tuas informações? Não dá, né? Você tem que ter backup disso. Então, segurança trata disso tudo, tá? Evitar invasões físicas, lógicas, evitar que que com a destruição das informações você tem um backup, você tem uma forma de voltar aquilo de uma maneira eficiente, ok? O CCNA, eu falei que a gente vai ver qualidade, não é qualidade de serviço que a gente vai ver, ok? Que o S não cai no CCNA e nem no CCENT. A gente vai ver os tipos de tráfego e as características de tráfego no capítulo 5, tá? Por exemplo, o que um tráfego de voz precisa que o de dados não precisa, ok? Segurança também não é assunto do CCNA nem do CCENT. Isso aqui é assunto do CCNA Security. Mas você tem que ter uma noção e uma visão sobre o que uma rede precisa. Modelo de referência OSI.
O modelo de referencial OSI é estudado em tudo quanto é faculdade. Se você fez faculdade, curso técnico, alguma coisa na área de redes, você já deve ter visto o modelo de referencial OSI, tá? Por que ele é estudado? Porque ele é um modelo que define funções por camadas. Ele é um modelo que possibilitou a interoperabilidade dos fabricantes, ok? No começo das redes, no começo da internet, tudo era uma bagunça. Cada um fazia o seu padrão. Então tinha a Novell com a rede Novell, tinha o Windows usando NetBEUI, usando TCP/IP e assim vai. Era uma bagunça de rede. Quando o pessoal viu que isso estava ficando muito desorganizado, eles resolveram fazer uma metodologia, criar uma metodologia para tentar fazer com que a comunicação em rede fosse padronizada, ok? Fosse padronizada, dividindo isso em fatias. Então, para você colocar um dado na rede e transmitir esse dado para um outro ponto remoto, o que é que você precisa fazer? Tem vários passos. O modelo OSI dividiu isso em 7 passos. Tá? Então tem a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, de baixo para cima. Tá? Camada 1 até a 7. Então a 1 é a que está mais próximo do meio físico. E a 7 é a que está mais próxima do aplicativo do usuário, ok? Então, assim, eu tenho um cara querendo que digitou www.dltech.com.br. Quem que vai receber essa informação do browser, né? Do Internet Explorer, do Google Chrome ou do Mozilla? Vai ser a camada de aplicação, ok? Então, é um processo que dá entrada para uma aplicação colocar o dado dela na rede. Aí ela vai passar essa informação por uma camada que trata aqui da representação de dados, que é a apresentação. Camada de sessão, que trata da comunicação entre hosts. Camada de transporte, que cria as conexões ponto a ponto. Camada de rede, que faz o endereçamento lógico e melhor caminho. Camada de enlace, que faz o acesso aos meios. E a camada física, que efetivamente transmite os bits na rede, ok? Então a gente tem que saber de cor, salteado, de trás para frente para trás, isso. Camadas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Camada 7 é aplicação, 6 apresentação, 5 sessão, 4 transporte, 3 rede, 2 enlace, 1 física, ok? Então a gente tem que saber isso daí de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. O que a gente vai ver na sequência, no próximo vídeo? A gente vai ver camada por camada e como é que isso tudo se intercomunica, ok? Pessoal, obrigado até o momento. Daqui a pouco vocês podem, se vocês quiserem ler essa parte da matéria ou assistir a segunda videoaula na sequência, vocês fiquem à vontade, ok? Até daqui a pouquinho.